Vamos lá então começar a nossa live. Por que o dinheiro nunca sobra? Vamos lá, gente. Boa tarde, eu sou Evandro Conte aqui do Finança Familiar, sou educador financeiro, sou especializado em finanças, trabalhei no Banco Itaú durante 7 anos e a gente tem o nosso curso, né, da Finança Familiar, que é justamente para a gente ensinar para os pais a educação financeira e os pais ensinarem a educação financeira para os filhos, para que os filhos não cometam os mesmos erros que os pais cometem. E aí é algo que os pais muito erram, né? Cometem os erros, né? De não ter o controle financeiro, não ter planejamento financeiro, e aí se endividam, não conseguem sair dessa bola de neve. E essa é a ideia, né? O projeto Finança Familiar é justamente para a gente trabalhar a educação financeira com a família, na família, tá? De forma que os pais aprendem e os pais são os maiores exemplos para os filhos. E dessa forma, os pais podem ensinar os filhos também. Então eles vão organizar as finanças da família, né, do pai, da mãe ou da mãe, e de acordo com o que eles vão aprendendo, eles vão passando isso através de uma linguagem que a gente tem para os filhos, para ele aprender a ensinar aos filhos, para que os filhos não cometam os mesmos erros. E a educação financeira vem da base, vem desde cedo, né? Então, por isso que é importante a gente trabalhar a educação financeira em casa, para a gente, como os pais, mães, e para os filhos, para que os filhos não cometam os mesmos erros, né? E começando aí, né? A gente sabe que é muito difícil. A gente sabe que, primeiro, não existe uma tradição aqui no Brasil de educação financeira desde cedo, desde de novo, né? A partir de 2020 aí, o Ministério da Educação e Cultura incluiu a educação financeira nas escolas, mas as escolas ainda não se adaptaram, as escolas tanto públicas quanto privadas, mas não se adaptaram. Então são poucas as escolas que estão incluindo a educação financeira na grade. E de forma transversal. O que é essa forma transversal? Por exemplo, vai explicar sobre matemática, então pega um extrato bancário e traga para os alunos mostrando como é que é um extrato bancário. Então que quando você tem um saldo inicial de 10, aí teve uma entrada de 2, o saldo final é 12. Então 12 mais 2, 10. Então você une a matemática com a educação financeira. Então é de forma transversal. Isso aqui é interessante. Por isso que é importantíssimo a gente trabalhar com os filhos desde cedo, porque a matemática, a educação financeira, ela tem que ser igual matemática, igual português. Gente, a nossa vida, durante toda a nossa vida, ela é pautada pela educação financeira. Desde cedo, o seu filho recebe, ele sai na rua, recebe, compre, ou entra num restaurante, você está comprando, ele está no celular, recebe lá insights para fazer compras, e vai para a fase de adolescência, depois para a vida adulta, é a mesma coisa. E aí, na hora que ele entra na vida adulta, ele já tem que estar preparado para que ele possa planejar, fazer o planejamento, o orçamento, o planejamento, o controle financeiro das próprias finanças. Por isso que é importante a gente trabalhar desde cedo com as crianças. E eu sei que não é fácil, gente, a educação financeira, porque a gente, como eu falei, a gente não tem tradição aqui no Brasil. E a consequência disso, que a gente não tem essa educação financeira, a estatística, né, comprova através uma estatística aí que é feita todo mês pela Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e Turismo, que é a CNC. Na última pesquisa que saiu em setembro agora de 2025, 78% das famílias no Brasil estão endividadas. Desses 78%, aproximadamente 30% estão com dívidas atrasadas, gente. Então isso é muito importante, a educação financeira. E a gente sabe que é difícil, não é fácil mudar de vida. A gente fazer concessões para a gente encaixar. Eu sei que isso é difícil. A gente vê nos nossos alunos a dificuldade que eles têm
de mudança de mentalidade e mudança de hábitos e às vezes até mudança de estilo de vida, maioria das vezes também estilo de vidas. Então a gente sabe que a falta de educação financeira acarreta esses problemas que a gente vê: endividamento, autoendividamento, atrasar as dívidas, não conseguir pagar as dívidas, honrar as dívidas de acordo com o vencimento. E isso vira uma bola de neve, porque tem juros sobre juros. E esses juros vão crescendo cada vez mais. E aí, quando você tem aquele empréstimo consignado, igual funcionário público, ou se recebe o salário da empresa dentro do banco, ao invés de você procurar sobre educação financeira, entender que você tem que mudar o seu estilo de vida, tem que mudar o padrão de vida, tem que mudar a mentalidade financeira, você prefere pegar um outro empréstimo para quitar o empréstimo anterior e muitas das vezes com uma taxa maior, porque às vezes seu nome está sujo e aí por causa do risco eles aumentam a taxa. Então isso é importante vocês entenderem, que eu sei que não é fácil. A educação financeira e mudar o estilo de vida é algo difícil, mas a gente vê que as estatísticas, né, se você colocar aí na internet, gente, uma das três principais causas, ela está sempre entre as três principais, de divórcio, de separação. Sabe o que é? Problemas financeiros familiares. Então, de tão importante que é. Às vezes a gente percebe com os nossos alunos que marido e mulher não se conversam. Nós tivemos uma aluna aqui que colocou que o marido dela não queria conversar sobre os problemas financeiros porque ele não gostava. E aquilo ali virava uma bola de neve dentro da casa. Era dívidas, era perder no carro, era tendo que entregar bens materiais por conta das dívidas. E ele não queria conversar, ele ficava nervoso. Então o problema afeta a família como um todo. E isso é importante, né? A maioria das famílias brasileiras fala: eu não consigo guardar dinheiro. Vivo no cartão endividado e não consigo pagar a fatura do cartão na data do vencimento. E aí os juros do cartão de crédito, que é o juros mais alto que existe, tá? Vem aqueles juros e vai virando uma bola de neve, né? E muitas pessoas falam assim: eu quero ensinar meus filhos a poupar, mas nem eu consigo poupar. E os pais são os maiores exemplos para os filhos. Coloquem isso na cabeça. Se você está naquela vida financeira atarefada, tribulada, aquela confusão, dívidas, cobrador ligando, não consegue pagar as contas, tem que tirar o menino da escola particular, colocar numa escola pública, não consegue comprar as coisas que o seu filho quer, gente, por isso que a gente está aqui. O Finança Familiar é justamente para a gente ensinar as finanças para os pais, né? Aí pais, mães e pais, e a melhor forma dele tratar, ele ensinar isso para os filhos. E a gente sabe, né? A gente vê os nossos alunos, a vergonha que tem frente aos filhos, de falar que não consegue comprar tal coisa, que não tem jeito de viajar nas férias porque não tem dinheiro. É uma vergonha, mas você tem que conversar com a família. Todos têm que entender, isso faz parte da educação financeira. E isso é importante você entender, porque a causa disso tudo, tá? Do endividamento, de rolar os juros sobre juros, a principal causa, inclusive, já foi feita uma pesquisa pelo Banco Central, é a falta de educação financeira. E é isso que você quer deixar para o seu filho? Ele não ter educação financeira e cometer os mesmos erros? E, gente, educação financeira é conhecimento. Não tem como. Você tem que aprender, você tem que estudar, você tem que ler livros ou participar de algum curso, você acompanhar nas redes sociais, porque tem muito conteúdo de grande valia, de grande valor, e que se você entender, você vai fazer as mudanças na sua vida. E se você quer resultados diferentes, tem que fazer diferente, gente. Não tem como, né? Você querer ter resultados diferentes, eu quero ganhar mais para eu poder pagar minhas contas. Gente, isso não acontece. Sinto de lhe dizer.
Se você ganhar mais, você vai gastar mais. Ah, não, eu vou querer esse tênis aqui que é um pouco mais caro, vou trocar de carro. Não tem como. Você vai gastar mais. Então, isso é importante você entender, que a educação financeira é conhecimento. Livro é barato, vai estudar, isso demanda tempo, demanda sair da zona de conforto. Você só vai conseguir melhorar os seus resultados saindo da zona de conforto. Não tem outra forma. E como é que você sai da zona de conforto? Primeiro, com conhecimento. Vá atrás, em busca de conhecimento. Livro, vá atrás de cursos. Tem, como eu falei, no Instagram, tem o Instagram gratuito com muito conteúdo. Então vá atrás desse conteúdo. Procure saber, procure entender. Isso é importante. Tá? E muita gente tem preguiça de ler um livro, de ir atrás de conteúdo. Trouxe aqui 2 referências que nós vamos falar, tá? De 2 livros aqui. Gente, um livro é R$25, R$30. Isso muda a sua vida, muda a vida da sua família, te tira dessa confusão das dívidas, de gente te cobrando. Você vai dormir tranquilo, você vai dormir em paz. Isso é que é importante. Mas se você quer resultado diferente, tem que fazer diferente, gente. É a mesma coisa. Você quer emagrecer, mas você quer emagrecer comendo as mesmas coisas que você está comendo? Não tem jeito. Você vai ter que fazer o sacrifício. Você vai ter que abdicar de algumas coisas, de alguns alimentos. Vai ter que fazer uma mudança, reeducação alimentar para você perder peso. Não tem outra forma. E com as finanças é a mesma coisa. Assim como tem a sua saúde, você escova dente todo dia, você toma banho todo dia porque faz parte da sua saúde, faz parte para o bem da saúde. Tem a saúde financeira, a mesma coisa. Você tem que entender que você tem que gastar um tempo da sua semana, um tempo do dia, uma pequena parte do dia, pensando na sua saúde financeira. Porque você tem que controlar os seus gastos. Se você está com as contas todas descontroladas, você tem que controlar o seu gasto. O que eu gastei, aonde que eu gastei, né? E passar isso para uma planilha financeira. Tá? Então, o que acontece? O primeiro ponto da educação financeira que é importante é a falta de consciência financeira, a falta de mentalidade financeira aqui, ó. A falta de psicologia financeira, tudo a mesma coisa, gente. É você se entender, é você entender que quando você está ansioso, tá? E você tem uma compulsão por compra, é porque você tem um gatilho antes, que é aquilo que despertou a sua ansiedade. Quantas vezes você já não viu falar e as pessoas, nossa, estou muito estressado hoje, vou lá no shopping fazer compras, né? E aí você gasta o que não tem, que está no cartão de crédito, e se endivida cada vez mais. Ansiedade. Então, se você tiver um autoconhecimento, estou ansioso, eu tenho que dissipar essa minha ansiedade com atividade física, por exemplo, e não ir no shopping comprar. Por quê? Você vai gastar o que você não tem. Você vai se endividar. Então, são formas de você conhecer e vem daqui, da mentalidade, da psicologia financeira. É o primeiro ponto, gente. Entender que as finanças, o controle das finanças está aqui. Tá? Não tem outra forma. Então, lembra do perder peso. Se eu quero perder peso, eu tenho que mudar minha mentalidade, fazer minha reeducação alimentar. Eu vou ter que fazer sacrifícios para eu perder peso. É a mesma coisa com a sua saúde financeira. É um bem-estar. É um bem-estar para você e para sua família, conseguir dormir bem, dormir tranquilo. Tem uma pesquisa da empresa 11 de previdência privada, com mais ou menos 1.500 pessoas, 71% das pessoas, o principal problema que elas encontram é problemas financeiros. Está na frente de saúde e de família, gente. 71% das pessoas. Olha a importância de você entender a educação financeira para você, na sua vida, na vida do seu filho, na sua vida da sua família. Então, é importante você entender sobre a mentalidade, a consciência financeira. Já trago aqui,
uma dica de livro bem bacana. Olha aqui, ó. Quem pensa enriquece. Gente, quem pensa enriquece. Lembra que eu falei da mentalidade, da consciência financeira, da psicologia? Olha aqui, do Napoleão Hill. Um excelente livro, tá? E aqui ele fala muito aqui, ó, dos gatilhos mentais, da mentalidade, do financeiro. E para você mudar de vida, é o que ele fala nesse livro, você tem que ter um desejo ardente. Eu sei que é difícil mudar de vida, não tem como, gente. Não é fácil a gente sair da zona de conforto. A gente tem que mudar de cidade, às vezes, mudar de bairro para ir para um bairro que tem um padrão de vida mais baixo e, consequentemente, um custo de vida mais baixo para encaixar no seu orçamento. Vai ter que fazer esse sacrifício, às vezes mudar o filho de escola para uma escola mais barata ou escola pública. Esse sacrifício, eu sei que não é fácil, mas você tem que entender que é um sacrifício momentâneo, é por um tempo, isso não vai ser para o resto da sua vida, porque se você conseguir organizar sua vida, isso tudo vai melhorar para você, isso tudo vai reverter, então é momentâneo, não é uma coisa para o resto da vida. Então isso é importante. E o primeiro passo é você fazer um diagnóstico das suas contas. O que é esse diagnóstico? É você planilhar as suas entradas, as suas receitas, frente aos seus gastos. Gente, uma planilha no Google. O Google, se você abrir uma conta no Google hoje, tá? Abrir uma conta no Google hoje é gratuito e você tem acesso à planilha. Ah, Evandro, eu não sei mexer em planilha. Gente, é tão simples. Mas quem quiser, tiver interesse, escreve aí, ó, pra gente nos comentários, planilha, tá? Que a gente tem um vídeo ensinando a abrir uma conta no Google, a montar uma planilha do Google, tá? Com as suas entradas e despesas e ver quanto que dá de lucro no mês e fazer o orçamento para frente, né? A gente ensina como é que você vai fazer essa projeção para frente e fazer o previsto versus realizado. Mas o primeiro passo é você ter esse diagnóstico. É você trazer o seu extrato bancário para dentro de uma planilha. Por que numa planilha? Porque na planilha vai ficar claro para você o que entra para você e o que entra de salário, de receita, se você é um autônomo, o que entra frente às suas despesas. Aí você totaliza, você vai ver, tá sobrando dinheiro. Não, tá faltando dinheiro. Como é que eu faço para reverter esse quadro? O que eu posso reduzir de custos? Aí começa a fazer uma análise horizontal mesmo, linha a linha. O que a gente pode reduzir? E o que pode aumentar na receita? Você tem uma visão empreendedora de aumentar e ter várias outras receitas para reverter esse quadro. Então, o primeiro passo é um diagnóstico. Ver como que você está hoje. Pega um extrato de um mês seu, da conta bancária, e passa esse extrato para uma planilha, tá? Uma planilha eletrônica para você enxergar melhor o que está acontecendo. Pegou esse extrato, viu o diagnóstico como é que está? Gente, conversa com a família. Chama sua esposa, seu marido, conversa com a família. Olha, nossa situação é essa. Primeiro conversa com o seu par, cônjuge, marido, mulher. Mostra, conversa, analisa o que pode reduzir, o que pode aumentar de receita, quem pode aumentar, fazer um bico, fazer um trabalho por fora para aumentar a receita e o que pode diminuir. Depois chama os filhos. Não precisa abrir a conta toda, porque às vezes, dependendo da idade do seu filho, não vai valer a pena entrar nos detalhes para ele entender, mas para ele entender que não adianta falar, compra isso, compra aquilo, eu quero um carrinho novo, eu quero um presente, se a situação da família não está boa. Se a situação da família está passando por uma certa dificuldade. E aproveita esse momento para ensinar a educação financeira para o seu filho, a ensinar o orçamento, esse diagnóstico que eu fiz. Dependendo da idade dele, ele consegue começar a entender esse diagnóstico. Pede para ele fazer, talvez se ele já tiver uma semanada, recebendo um dinheirinho, ou aquele cofrinho, né, que tem, aqui, ó, tem um porquinho aqui atrás, que é um cofrinho, tá? Pede para ele colocar lá quanto que ele tem de entrada nesse cofrinho aí, ó, o que entra, o que ele ganha de alguma forma e com o que ele gasta. É forma de começar a trabalhar a conscientização do diagnóstico, do orçamento daquele dia.
fez isso, conversou com a família, trouxe todo mundo em prol da resolver esse problema, de reverter o quadro. Faça um planejamento para onde vocês querem ir. Pega a planilha e fala assim, pô, se a gente fizer isso aqui, olha, eu vou trabalhar de Uber porque eu tenho um tempo aqui, acho que eu consigo mais isso de receita, a minha esposa vai vender brigadeiro, vai conseguir isso de receita. Vamos ver as despesas. Pô, dá para cortar aqui o Netflix, dá para cortar aqui o Spotify, isso aqui a gente não usa, o Amazon Prime também não usa, dá para reduzir a conta de água, dá para reduzir a conta de luz, diminuindo o banho, o tempo de banho, diminuindo a luz nos ambientes que não estão usando. E aí você faz um planejamento, um norte para onde que vocês querem ir. E vai fazer uma projeção nessa planilha. Por isso que é bacana na planilha, porque você enxerga e você está fazendo, você está sentindo ali, ó. E aí é aquele tempo que eu falei com você da saúde financeira que você tem que despender. Um tempinho para você despender para cuidar da sua saúde financeira. E o quinto ponto de dica é disciplina financeira. O que é disciplina financeira? Gente, é justamente você fez um planejamento, tem que cumprir à risca. Tem a meta de entrada, de receita que vocês vão ter, meta de despesa, eu tenho que reduzir isso, tem que cumprir, tem que fazer valer a pena. É a disciplina. Lembrando, coloque isso na cabeça que é por um tempo, é só para reverter as contas, para começar a sobrar dinheiro e você trabalhar com a reserva financeira. Você trabalhando com a reserva financeira, você começa a respirar, começa a entender que o dinheiro começa a trabalhar para você quando você constrói a sua reserva financeira. Por isso que é importante esses 5 passos, tá, da educação financeira. É uma dica que eu estou dando para vocês, trazendo a família como um todo, tá? Para vocês não entrarem na corrida dos ratos. O que é a corrida dos ratos? Trazendo aqui mais uma dica de livro. Tá? Isso aqui está no livro Pai Rico, Pai Pobre. É uma dica bem bacana para vocês comprarem o livro. Gente, também, 25, 30 reais. Vai mudar a diferença para vocês, a forma que vocês vão enxergar. E o que é essa corrida dos ratos que está nesse livro? Inclusive, se você jogar aí no Google, vídeo da corrida dos ratos, tem lá o vídeo para vocês entenderem. Mas, basicamente, a corrida dos ratos é você trabalhar, gastar tudo que você ganhou no meio do mês, endividar, né, para pagar os outros 15 dias que ainda faltam, e aí você vai usar o cartão de crédito, vai usar o cheque especial, tudo com os juros altíssimos, e aí a sua dívida vai só aumentando, e aí você tem que trabalhar mais para conseguir pagar suas contas do mês. Recebeu o salário, voou tudo, e aí você tem que trabalhar. E essa que é a corrida dos ratos. Recebe o salário, paga as contas, usa o cartão, usa o cheque especial, os juros vêm engolindo cada vez mais, porque você começa a atrasar, porque esses juros estratosféricos que a gente está... Gente, a taxa Selic hoje está 15% ao ano. O cartão de crédito, então, deve estar uma estratosfera por mês. Eu chuto aí que deve estar na casa dos 20% ao mês. Ou seja, se você está devendo 100 reais, no final do mês você está devendo 120, que é os 20 reais, que você paga para o banco e joga dinheiro fora. Conscientiza que juros, quando você paga para o banco, juros é bom receber. É quando você tem a reserva financeira que eu falei agorinha mesmo. A reserva financeira que aí você vai investir o dinheiro e vai ver a receita financeira entrando. Então essa corrida dos ratos é justamente isso. E isso que está falando no livro aqui, Pai Rico, Pai Pobre, que você tem que colocar na cabeça. Gente, não entra na corrida dos ratos. Reverta esse quadro. De trabalhar, correr atrás do dinheiro, comprar coisas para ostentar, né? E outra ferramenta que é interessante é ostente menos do que você recebe. Né? Lembra que eu falei da mentalidade financeira, da conscientização financeira? Muitas das vezes as pessoas olham o vizinho com um carro novo, eu também quero ter um vizinho, um carro novo, eu vou financiar um carro, às vezes não tem dinheiro para comprar, por isso que financia e paga juros. O meu vizinho está com um tênis novo, eu vou comprar o tênis novo também. Gente,
financeiro começa aqui. Conscientização financeira, mentalidade financeira, psicologia financeira, né? As finanças é o reflexo das suas atitudes, das suas decisões que você toma. Se você quer ostentar o que você não tem, você vai ter dificuldade financeira. Fato, não tem como, porque você vai gastar mais do que você tem, ou mais do que você recebe. E isso entra dentro da corrida dos ratos. É você ficar correndo atrás do dinheiro. E o contrário, você tem que deixar o dinheiro trabalhar para você. Então fica essa dica. E qual que é essa virada que você tem que fazer na sua vida, gente? Igual eu falei do livro aqui, Quem Pensa Enriquece. Olha, quem pensa enriquece, aqui fala que você tem que ter um desejo ardente. E a gente percebe que precisa ter um desejo muito ardente de querer mudar de vida, mudar dessa vida financeira, mudar essas dívidas. Porque se você quer resultado diferente, tem que fazer diferente. E sair da sua zona de conforto dá trabalho, dá medo, dá frio na barriga, é desconfortável. E a gente vê vários alunos aqui que têm esse medo e não conseguem sair da vida. Desistem do curso, desistem no meio do caminho, porque é difícil. A gente entende, sabe que é difícil. Às vezes a mudança que tem que fazer na vida dele, no estilo de vida, nos hábitos, é muito grande. E ele prefere continuar onde está. Por isso que o desejo tem que ser ardente, tem que ser forte. E porque a gente sabe que não é fácil, né? E que não é sobre ganhar mais. E a gente sabe que se você ganhar mais, você vai gastar mais. Se você não tem a consciência financeira, a mentalidade financeira, você tem que entender que você fazer o dinheiro trabalhar para você e para a sua família. O que é fazer o dinheiro trabalhar para você e sua família? É você organizar suas finanças, colocar em ordem, de forma que você tenha sobra, tá? Para você começar a fazer sua reserva de emergência. Quando você coloca as suas finanças em ordem, tá? A sua reserva de emergência ele começa a ser no primeiro lugar. Quando você recebe o seu salário, você já pega um percentual, coloca na reserva de emergência e você vai viver com o resto. Mas primeiro tem que organizar as finanças, não tem jeito. E por que, Evandro, que eu tenho que ter reserva de emergência? Gente, o próprio nome fala, emergência. Todos nós temos emergências. Vou falar exemplos meus aqui, tá? Recentemente eu estava terminando um tratamento de dente usando o Invisalign e no finalzinho começou com os dentes no final meu a trincar, quebrar. E aí foi aquela confusão, o que é isso que está acontecendo? Resumindo, eu estava com bruxismo. E para consertar esses dentes lá atrás, eu gastei dinheiro. Para fazer a placa para eu dormir, para resolver o problema do bruxismo, eu gastei dinheiro, não foi pouco. Da onde que eu tirei esse dinheiro? Da reserva de emergência. E por isso que a gente tem, eu falei, gente, eu não estava nem esperando. A gente tem que ter essa reserva de emergência, porque justamente é para uma emergência. E essa emergência, às vezes, não é só da saúde. Você foi convidado para ser padrinho de casamento, ou madrinha de casamento de um grande amigo seu. Pô, você vai ter que comprar aquela roupa um pouco melhor, você vai ter que dar um presente melhor. É da reserva de emergência, você não estava esperando isso. Bateram no seu carro, nossa, o seguro venceu. O cara não tem seguro. Eu estou sem seguro, o cara também está sem seguro. De onde que vem esse dinheiro? Da reserva de emergência. Então, tem que separar esse dinheiro para a reserva de emergência e depois, na hora que você vai melhorando, você vai criando a reserva de sonho, a reserva para a educação do seu filho, para a faculdade do seu filho, a reserva para a aposentadoria, porque a gente tem que pensar na aposentadoria, vai viver de INSS, vai pagar esses remédios aí, e o INSS a gente não sabe o que vai dar lá no futuro. Então, é importante a gente pensar, por isso que a gente tem que entender sobre a educação financeira, porque ela permeia a nossa vida inteira. Outra dica, tá? Além de anotar tudo, né? Se você está naquela dificuldade, anota tudo durante o dia, chega à noite em casa, passa para a planilha. Pô, gastei hoje isso, aquilo. Passa na planilha. E aí, para você ter o controle. Segundo, separar o essencial do desejo. E é até uma dica que a gente fala. Sempre que você for comprar,
pergunta para você: eu quero ou eu desejo? Se for um desejo, gente, você pode excluir se você não tem o dinheiro ou vai se endividar. Mas se você... perdão, eu errei. Eu quero ou eu preciso, tá? Se você fala que eu quero, é um desejo. Então, não é urgente, não é necessário. Agora, se você precisa, comida, precisa de roupa, acabou, está precisando de roupa, isso é uma necessidade. E você pode ensinar isso para o seu filho também. Quando seu filho pede, sua filha, eu quero uma boneca. Aí você fala assim: filha, você quer uma boneca ou você precisa de uma boneca? Por quê? Tem um monte de boneca lá dentro do seu quarto e a gente tá... Aí é aquela conversa que eu falei, gente. Se o seu filho, você já trouxe para o seu filho essa ideia que vocês precisam de fazer uma reeducação financeira da família toda para colocar as contas em dia, ele vai entender. Por isso que é importante trazer o seu filho nessa conversa. Então faça essa pergunta para você e para o seu filho. Você quer ou você precisa? Se você precisa, é uma necessidade. Se você quer, é um desejo. Não é necessário. Você pode excluir. É um supérfluo que você vai comprar. É a mesma coisa para o seu filho. Eu quero um tênis. Esse tênis novo aqui do fulano. Você quer ou você precisa? Olha, filho, nesse momento a gente está passando por uma dificuldade, né? A gente já conversou. Então, segura um pouco a ponta aí, mas agora a gente não tem condições. Gente, isso é educação financeira para o seu filho. Isso é reorganizar as contas da família. Tá? É você conversar com o seu filho. Por exemplo, a gente lá em casa, né, eu tenho 2 filhos. E a gente conversa, tem um de 10 e um de 14 hoje. E a gente conversa sobre isso. Então, por exemplo, no início desse ano aí, teve dos amigos, teve uma viagem para Disney. Olha, a gente não tem condições. E não é uma necessidade que a gente tem. E eles entenderam perfeitamente. Né? E isso você tem que ter a coragem, o peito, para conversar com o seu filho. Porque você pega esse gancho para a educação financeira do seu filho. Aproveita esse momento. Traz para ele, traz junto com ele essa educação financeira. Tá? E ensinar os filhos pelo exemplo. Nós, pais e mães, somos exemplos para os filhos. Os filhos são uma esponjinha de tudo o que a gente faz. Eles têm a gente como ídolo. Eles olham para a gente com aquele olhinho brilhando. Meu pai, minha mãe, é isso, é assado. Então, se a gente está com uma vida financeira bagunçada, eles vão enxergar, eles percebem isso. Por quê? Nós não vamos viajar em janeiro agora porque... Aí você inventa uma desculpa, mas não fala que tem dinheiro ou que as finanças estão desorganizadas. Não tem coragem de falar. Mas é importante falar porque faz parte da educação financeira. Tá? Então isso é pensar que os pais são os exemplos. Então, como é que você vai ensinar seu filho a poupar se você não consegue poupar? Como é que você vai ensinar seu filho a ter consciência financeira se você não tem a consciência financeira e na hora que vê o vizinho com um carro novo, você vai lá e compra um carro novo igual ao dele ou um carro melhor do que o dele, sendo que você nem tem dinheiro, você nem tem condições. Então, você tem que pensar aqui. Lembra, finanças começa aqui, de acordo com suas atitudes, suas decisões, seus hábitos. Finança começa na cabeça. Gente, entendam isso. Muita gente fala comigo, finança não é número, não é dinheiro. É daqui, gente. Se você está ansioso, se você tem compulsão por compras, você vai no shopping, está ansioso, vai lá no shopping. Vai correr, vai fazer ginástica, essa ansiedade sua vai dissipar. E quantas pessoas não entram aí no mundo das bets? Por quê? Está aqui, é o vício, é a dopamina. E entra nas bets e não sai mais e vira aquele vício, achando que vai resolver o problema da vida deles. Mas não, aquilo ali, gente, só a bet que ganha muito dinheiro. A gente não ganha. É tudo programado para você ganhar no início e depois você começar a perder. É tudo programado, gente. Eles estão ganhando tudo do dinheiro. Para com isso. Né? Sena, Mega Sena. É tentativa, olha quantos que ganham. E se você não tem a consciência financeira, só pesquisar aí, ó. Ver as pessoas que ganharam a Mega Sena ou que ganharam o Big Brother, quantos que não faliram.
ganharam uma bolada, mas não estavam preparados, não tinha consciência financeira, a psicologia financeira, fizeram bobagem à torta e à direita e perderam o dinheiro todo. Então a educação financeira começa daqui, gente, tá? Começa com hábitos, né? E o dinheiro é um tema para ser tratado em família, e não individual, e não é pecado. Existe, né, um estigma, nossa, dinheiro, falar de dinheiro, querer dinheiro é pecado. Não, gente, a gente vive num mundo capitalista, precisa de dinheiro para viver. As empresas têm que dar lucro, porque se as empresas não derem lucro, elas não vão sobreviver, elas vão morrer. E esse lucro é que faz pagar os funcionários, o recurso girar, paga imposto, né? Então precisa do dinheiro, não é um pecado não, gente, né? E os pais, pai e mãe, precisa conversar sobre dinheiro sim, porque é da família, é para todo mundo. Se um está passando uma dificuldade, o outro tem que ajudar. Como eu falei no início dessa live, você é só pesquisar no Google. Uma das 3 principais aí causas de separação de divórcio é problemas financeiros. Tá? Tem várias pesquisas, a maioria das pesquisas fala que é o primeiro. Por isso que é importante entender a educação financeira e você preparar o seu filho desde já, né? Então, por exemplo, lá em casa a gente dá uma semanada para os filhos, para eles começarem a entender um valor até praticamente simbólico, mas para eles entenderem que se ele juntar aquele dinheiro, ele vai fazendo sacrifícios aos poucos, para ele juntar esse dinheiro e aos pouquinhos vai guardando, aquilo gera juros e no futuro ele compra algo que ele deseja. Vou citar o exemplo do meu filho aí que tem 10 anos, mas tem 2 anos que ele está juntando dinheiro, pensando de uma forma empreendedora para ganhar dinheiro, e todo o dinheiro que ele recebe de presente, ele está guardando e investindo esse dinheiro que vai gerando juros. E agora no final de setembro, ele comprou o celular dele. Aí a minha irmã estava conversando com ele falando, não, eu vou comprar o meu celular, vou trocar de celular, porque o meu celular tá velho, com a tela quebrada. E aí ela falou, quanto que falta para você comprar o seu celular? Aí ele falou lá, acho que R$100. Ela falou, não, eu vou te ajudar. Ele virou e falou assim, não precisa não, eu vou conseguir esse dinheiro. Isso é educação financeira, gente. É ao longo do tempo. Não adianta dar uma semanada também e também você não ajudar, não estar ali com ele. Olha, o que você vai fazer com esse dinheiro? Você tem que guardar. Esse dinheiro vai durar até... lá em casa a gente dá segunda-feira, tem que durar até a próxima segunda-feira. Para ele fazer o quê? Comprar algo extra no clube, comprar algo extra na escola, um lanchinho extra que ele queira, ou ir guardar um dinheiro para um sonho futuro, que foi o caso do Thiago aí com o celular, e também, por que não, para doar? Faz parte, né? Utiliza ali, educação financeira, gente. Roupa velha, jogo velho, doação. Isso faz parte da educação financeira. É ajudar o próximo, tá? Então isso é importante, tá? E nós, pais, somos os exemplos dos filhos. Não tem como, gente, tá? É algo que a gente precisa disso. E quando a família aprende junta, o dinheiro deixa de ser um problema, vira uma ferramenta de união. Quando você abre o jogo para os filhos, para a esposa, para o marido, bota as coisas na mesa, todo mundo se junta naquele objetivo. E aquilo é um momento de união. Além deles estarem aprendendo educação financeira, vira um momento de união. E vocês vão aprender educação financeira junto, né? Isso que é importante. Isso tudo que nós falamos aqui nessa live, tá? E o que você ensina para o seu filho de dinheiro hoje, ele levará para o futuro. E muitas das vezes, como eu citei o exemplo agora há pouco, do Thiago, né? Que guardou o dinheiro, poupou, postergou o sonho, não antecipou o sonho. Quando você antecipa o sonho, você paga juros, é o pedágio que você paga. Então ele foi fazendo o sacrifício, entre aspas, de guardar a ansiedade, segurar a ansiedade, guardar o dinheirinho dele, ganhando juros até conseguir o objetivo, o sonho que ele queria, né?
Então, ou seja, ele já começa a colher os resultados agora. Imagina lá na vida adulta, entendeu? Então isso que é importante, gente. Então aí, ó, o que a gente conversou nessa live? A gente falou dos problemas, né, da falta de educação financeira, então dos endividamentos, o endividamento da família no Brasil, 78% das famílias estão endividadas, sendo que 30% desses 78% estão com dívidas atrasadas. Que o problema por trás disso é a falta de educação financeira, que você tem que despender um tempo para a sua saúde financeira, para controlar os gastos, para adquirir conhecimento. 2 livros que eu falei aqui, ó, Pai Rico, Pai Pobre, e Quem Pensa Enriquece, tá? 25, 30 reais cada livro. Isso é gastar um tempo de conhecimento que vai mudar a sua vida, tá? Barato, tá? E o curso, você pode ir atrás de um curso, tá? Para você não entrar na corrida dos ratos que a gente falou, que é trabalhar para ganhar dinheiro, pagar as contas, e aí no mês seguinte trabalhar, pagar dinheiro, ganhar dinheiro, pagar as contas, e aí você não consegue começar a pagar as contas, aí você se endivida e vira uma bola de neve. E chamar a família toda para conversar, mostrar o que está acontecendo, todo mundo se unir, se juntar para resolver esse problema. Se você não sabe como fazer isso, gente, segue a gente aqui, Finança Familiar, nas redes sociais, e a gente está postando muito conteúdo sobre isso tudo que a gente falou e como que faz na prática, né, que a gente tem falado. Fica aqui meu agradecimento, sexta-feira, né, à tarde aí, todo mundo, finalzinho, já quase à noite, mas aqui para a gente reverter o quadro, para a gente mudar os resultados, mudar o estilo de vida, não tem hora, não tem tempo, a gente está aqui para ajudar, para conseguir reverter o prejuízo da sua família, para virar lucro e começar a sobrar dinheiro, a guardar dinheiro para fazer com que o dinheiro trabalhe para você e você possa ensinar a seu filho. Um abraço, boa noite e até a próxima live na semana que vem. Obrigado!